Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Caleb Elias de Carvalho Barbosa e esse é o canal Reforma e Teologia. Seja muito bem-vindo e desde já eu peço que deixe seu like e compartilhe o meu canal com seus amigos e conhecidos. E se você ainda não é um inscrito, eu peço que se inscreva e acompanhe o trabalho do meu canal. E esse vídeo é a sétima parte da série de vídeos intitulada A Misericórdia de Deus que nos assiste. Muitas vezes, Deus usa na vida do crente o sentimento de culpa como forma de manifestar e expressar sua graça sobre ele. Em casos assim, é o Espírito Santo mostrando convincentemente que há algo errado, que o mandamento divino foi quebrado, ou a escritura sagrada foi desobedecida. Um exemplo que pode ser usado é a sensação não desejada de dor, como o momento em que se toca num ferro quente, sem ser propositalmente, e ocorre um alerta para impedir que haja um mal maior. Muller disse: o medo do pecado e de suas consequências leva todos à necessidade da graça de Deus por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Este é o grande paradoxo da vida cristã. O mundo deseja que fujamos de nossa culpa. A culpa é vista como um inimigo que deve ser morto. Os livros de autoajuda enchem as prateleiras das livrarias porque as pessoas tentam implacavelmente esmagar o sentimento interior de culpa. Para o cristão, porém, a culpa é um presente. Esse sentimento de culpa insaciável e incansável nos leva à única esperança que temos. Os pecadores devem abraçar a culpa infinita em que vivem se quiserem encontrar a graça infinita de Deus. Quando reconhecemos nossa culpa, então, e apenas então, podemos chegar àquela fonte carmesim de esperança, o sangue de Jesus que nos purifica. Do livro O Credo dos Apóstolos, Descobrindo o Cristianismo Autêntico em uma Era de Falsificações, páginas 200 a 201. Páginas 200 a 201. Assim sendo, por vezes o sentimento de culpa não é um fim, mas um meio, o meio usado pelo Senhor para refrear o mal e conduzir o cristão pelo entendimento da Escritura Sagrada de volta à comunhão com Ele em sua presença. A consciência não cauterizada exerce a importante função nesse processo, deixando o servo de Deus, de alguma forma, sem tranquilidade por causa do pecado. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará
a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versos de número 3 a 5. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. 1 Timóteo 4:2. Timothy Keller, em sua obra Ego Transformado, página 18, na edição do Kindle, ou Kindle, não sei como é que se fala, é uma plataforma de leitura, mas enfim. Ele afirma o seguinte: o fato de Paulo ter a consciência limpa não faz diferença. Observe com atenção o que ele diz no versículo 4. Minha consciência está limpa, mas isso não me torna inocente. A consciência dele pode estar limpa, mas Paulo sabe que consciência limpa não faz dele um homem inocente. Hitler talvez tivesse a consciência limpa, mas isso não significa que ele era inocente. Vale destacar que a nossa consciência não possui infalibilidade e nem é o padrão de verdade. É possível que ela simplesmente reflita características da nossa tradição e educação. Assim, é possível que a consciência que tenho simplesmente se manifesta por eu fazer algo contra tais tradições e não contra a Escritura. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Romanos 14:14. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14, 20 ao 23. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência.
Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Vou ler a pergunta novamente, que Paulo faz no final da frase. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? 1 Coríntios 10, 25 ao 29. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. 1 Timóteo 4, 4 ao 5. Sempre que temos que cultivar uma consciência de santidade, não de maneira legalística, que tenha fundamento na Escritura, e justamente por essa razão em conformidade com os mandamentos divinos. A purificação da consciência do crente deve ser enchida com as palavras do Senhor, com o intuito de que ele tenha os seus ensinos e preceitos. O teólogo Parker, tratando disso, escreveu: uma consciência educada e sensível é um monitor de Deus. Ela atenta para as qualidades morais do que fazemos ou planejamos fazer. Condena a ilegalidade e irresponsabilidade e faz com que nos sintamos culpados, envergonhados e temerosos da futura retribuição, que, segundo ela, merece quando nos permitimos desafiar seus limites. A estratégia de Satanás é corromper, tornar insensível e, se possível, matar a nossa consciência. O relativismo, materialismo, narcisismo, secularismo e hedonismo do mundo ocidental contemporâneo lhe presta grande ajuda neste sentido. Sua tarefa é ainda mais facilitada pelo modo como as fraquezas morais do mundo foram aceitas na igreja contemporânea. Uma consciência educada e mantida dessa forma está em conformidade com a prevenção do pecado e suas tentações. Salmos 119, 11. A Escritura Sagrada diz que andar em justiça é uma maneira preventiva de nos manter guardados da corrupção moral. A justiça de Sedaca, guarda, natissar, no hebraico, palavra que significa, que tem o sentido de preservar, seguir, observar, ao que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Provérbios 13, 6. Então, em Provérbios 13, 6, nesse texto, a palavra no original em hebraico para justiça é tsedaka. E a palavra no original em hebraico para guarda, não é? Que é o sentido de preservar, seguir, observar, é natissar. Enfim, continuando. Seguir a justiça do Senhor é ter amparo nos seus ensinos, que são perfeitos e que não têm nenhuma contradição. A Escritura Sagrada, dentro do que está revelado por ela, expressa plenamente o que Deus é e o que Ele quer que seus servos façam. O que ela expressa plenamente, perdão, eu li errado. A Escritura Sagrada, dentro do que está revelado por ela, expressa plenamente o que Deus é, acho que foi um erro na digitação,
Me desculpe por isso, mas enfim, acontece. O que Deus é e o que Ele quer que seus servos façam. Assim sendo, podemos estar seguros nos seus caminhos. Continuando, um dos melhores meios de estarmos guardados e mantidos no caminho da justiça é nos educar a nos contentar com o que possuímos, sem nos deixar levar pelo fascínio do caminho tortuoso e que leva à ruína e perdição, o qual aparenta ser fácil e é promissor da injustiça. Melhor é o pouco, havendo justiça. De novo, aquela palavra justiça, tzedaka, do que grandes rendimentos com injustiça. Provérbios 16, 8. A injustiça, ao ser normalizada ou institucionalizada, aparentemente muda deixando de ser o que é e passando a ser justiça. Quando interesses estão acima de, de princípios bíblicos, as pessoas se sentem no direito de justificar o que fazem segundo seu arbítrio. Quando o ser humano, em seu utilitarismo, justifica os meios, quer dizer que os meios foram sacralizados por ele ou legitimados. Assim, a Sagrada Escritura diz de forma enfática que a justiça que nós, como servos de Deus, devemos seguir é a dele, de acordo com o ensino dado por Cristo. Devemos encher o nosso pensamento com as palavras ou ensinos que procedem de Deus para que venhamos a ter uma consciência centrada em Deus, uma consciência em conformidade com a sua palavra. É da natureza do homem sem Deus tentar eliminar as concepções sobre pecado, culpa e arrependimento ou se justificar. Segundo o pensamento anticristão e secular do filósofo Nietzsche, sentimento de culpa e pecado são expressões criadas pela religião e mais especificamente pelo cristianismo para nos dominar, mas isso contradiz a verdade, visto que sentimento de culpa e pecado são reais por conta da queda da humanidade pela sua desobediência ao Criador e Legislador Supremo. Sem o fundamento da palavra de Deus, para encerrar, sem o fundamento da palavra de Deus, não existe lei ou padrão ético e moral, bem como não existe possibilidade da concepção de confissão, graça, expiação, perdão e reconciliação. Pois muito bem, chegamos a mais um final de uma exposição desse tema, não é? Chegamos ao final de mais uma parte desse tema, não é? Intitulado A Misericórdia de Deus que nos assiste. Eu peço que, se você ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no meu canal, compartilhe com mais pessoas, curta, acompanhe o meu trabalho, não é? Para que assim então a mensagem da palavra de Deus edifique a tua vida, não é? Edifique a vida de outras pessoas, dos irmãos em Cristo, não é? Com o envio, não é? Para mais gente. E é isso. Que Deus te abençoe. Eu espero que tenha gostado de mais desse vídeo e que continue então acompanhando o meu trabalho. E é isso. Eu vou encerrar por aqui e até o próximo vídeo.